completamente anormal, completamente alterado, mas tem uma característica interessante que é levar em consideração também o pattern deviation. Isso implica que quando o paciente catarata, o VFI está menos alterado do que o MD. Quando o glaucoma é muito avançado, tanto o VFI quanto o MD são alterados. Mas quando nós temos um paciente normal aqui, VFI normal, MD normal, e um paciente com catarata, nós vemos a diferença. O VFI continua normal e o MD ficou mais alterado. Então, podemos pensar o VFI como um MD mais resistente ao efeito da opacidade de meios ou da catarata no exame do glaucoma, certo? Muito bem. Se sabemos normal ou que é anormal, precisamos saber se é glaucoma. E para fazer diagnóstico de glaucoma, primeiro, o campo visual sozinho não faz diagnóstico de glaucoma, podemos suspeitar de glaucoma com o exame, mas o diagnóstico é clínico. Pero alguns padrões facilitam o diagnóstico, como o escotoma arqueado, o paso nasal, correlação anatomia e função e progressão. Obviamente, quando temos um escotoma como este, é muito fácil de fazer diagnóstico, apesar que pode ser uma oclusão venosa. Quando temos correlação entre a anatomia e a função, é mais fácil de fazer diagnóstico. Porém, quando temos defeito generalizado ou condições associadas, o diagnóstico se torna muito difícil. Então, temos que usar outras estratégias para fazer o diagnóstico, porque, especialmente, cataratas densas tornam o exame do campo visual impossível de se avaliar. Podemos usar ainda os critérios de Anderson para fazer diagnóstico. Ele leva em conta o grupo de pontos alterado, agrupamento de pontos alterados, o GHT e o MD. Serve para fazer laudos de exames, para dizer se o paciente tem alguma coisa ou não, mas é muito mais usado em trabalhos científicos do que no dia a dia, na prática, né? Por fim, se o paciente tem glaucoma, ou achamos que tem glaucoma, quanto é sério esse glaucoma? Podemos usar também alguns critérios, mas se os critérios de Anderson anteriormente explicados são difíceis de serem aplicados, estes muito mais. Imagine, por exemplo, um critério do AIDS que tem 20 níveis, 21 níveis. Extremamente difícil de ser aplicado, de ser classificado, então não se usa muito esses critérios apenas para trabalhos científicos mesmo. Uma coisa que, a meu ver, ajuda muito na classificação do campo visual são esses dois gráficos. O box plot, no caso do Humphrey, e a BB curve, no caso do Octopus. Eles são exatamente a mesma coisa. Eles são uma representação gráfica do total deviation do paciente. Como é isso? Eu tenho o total deviation do paciente aqui, à esquerda. Eu vou ordenar do melhor para o pior. E com isso eu vou construir o meu gráfico. Então aqui, o corpo da caixa são a maioria dos pontos, a cauda superior são os pontos melhores, a cauda inferior são os pontos piores. A BB Curve vai fazer a mesma coisa, só que ela vai ordenar ao longo dessa linha. Então, aqui os pontos melhores, aqui os pontos piores, cria-se uma curva com intervalo de confiança.
Por que é um gráfico útil para se avaliar o estado do campo visual? Porque quando o campo visual piora, o gráfico cambia. Então, aqui nós temos um paciente que houve uma piora em alguns pontos do campo visual. Isso levou a uma alteração no formato da caixa, da cauda da caixa, e uma alteração na curva também. Então, com um pouco de prática, olhando para esses dois gráficos, nós conseguimos identificar se o paciente tem uma alteração grave, leve, moderada, e dessa forma podemos classificar o campo visual. Boxplot no Humphrey, BB-curve no Octopus. E, por fim, talvez o mais importante, que é saber se o paciente está progressando. Por que é o mais importante? Porque, em último caso, o que queremos é que nossos pacientes não percam a visão. E identificação da pressão evitará que o paciente quede sem enxergar em nossas mãos. Nós temos 4 estratégias para avaliar a progressão de glaucoma. E eu vou falar de cada uma delas. Primeiro, a mais comum, que é o overview. Overview é uma avaliação subjetiva. Organiza os exames resumindo cronologicamente a informação mais importante, porém, não tem análises estatísticas e processamento de dados. Esta é a estratégia que usamos quando o paciente vem ao consultório com uma pasta, uma valise plena de exames, e temos que olhar um a um, ver, comparar, é muito difícil. O aparelho nos dá uma organização desses exames de maneira cronológica, como eu disse, mas mesmo assim não temos estatística, não temos comparação, não temos nada. É simplesmente o feeling do médico para saber se há progressão ou não. O Octopus faz a mesma coisa, dispõe ao tempo com os gráficos que vocês quiserem para fazer o overview e mostrar essa evolução ao longo do tempo. Pero não é uma estratégia muito boa de avaliar a progressão, nós temos que usar as outras estratégias. Podemos usar sistemas de classificação de defeitos, da mesma forma como é pouco usado para classificar o defeito, é pouco usado para classificar progressão também. Em teoria, se temos uma mudança no índice ao longo do tempo, podemos dizer que o paciente está piorando, mas é muito difícil de utilizar na prática clínica. E, por fim, o mais importante, que nós temos que entender e conhecer e saber muito bem essas técnicas, que são as análises de eventos e tendências, os trend analysis e event analysis. Vou explicar. Imagine um paciente que tem um campo visual aqui, 100% normal, que vai fazendo exames ao longo do tempo. Nós criamos um baseline baseado no primeiro exame do paciente e começamos a indicar a cada momento em que um exame é pior que o baseline. Nesse caso não, e nesse caso. Então, podemos dizer que cada exame que o paciente apresenta piora em relação ao baseline é considerado um evento. Por isso é análise de eventos. O Humphrey utiliza códigos como o triângulo branco e nero aqui, para dizer que temos progressão consecutiva no mesmo exame. Se temos um exame melhor e depois voltamos a piorar, ele volta para o triângulo branco. Isso é análise de eventos. Lembre-se, sempre compara com o baseline. Na análise de tendência, nós tentamos indicar um trend,
ou uma tendência, criando uma linha que vai representar o quanto o paciente está piorando ao longo do tempo. Por exemplo, empeorando 0,2% ao ano. Isso é interessante para identificarmos os rápido progressores, que, por exemplo, estão empeorando 2% ao ano e que têm mais chances de quedar sem visão. Então, podemos usar essas duas estratégias para tentar identificar a progressão. No caso do Humphrey, nós usamos o GPA como uma estratégia de análise de eventos. Ele compara um campo ponto a ponto em relação dos exames de referência e usa os critérios do MGT. Aqui está o printout do exame. Então, nós temos os exames de referência e quando há uma piora acima de 95% em um ponto definido, como por exemplo aqui, ele apresenta um triângulo branco. Quando em 2 exames consecutivos, 2 exames seguidos, temos uma piora no mesmo ponto, um triângulo pela metade. E quando em 3 exames, no mesmo ponto, um triângulo negro. E aqui, se temos 3 triângulos pela metade, recebemos mensagem de possible progression e 3 triângulos negros, a mensagem de likely progression. Então, aqui há um exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3 triângulos negros e a mensagem de likely progression. É importante notar que no GPA nós temos 2 exames de baseline aqui e aqui. Então, a piora tem que ser no mesmo ponto em exames consecutivos, como aqui, aqui e aqui. Sim? Se temos um ponto como este, que há piora em relação ao baseline, porém, no exame seguinte, a melhora. No próximo exame, se há piora novamente, ele volta ao triângulo branco. Ok? E se, no caso do GPA, mudamos alguma coisa, cambiamos alguma coisa no tratamento do paciente, como, por exemplo, uma cirurgia ou uma medicação, temos que mudar o baseline, porque, senão, ele vai sempre comparar com o exame antes daquela mudança que fizemos e isso não interessa. No caso da análise de tendências, nós temos 2 opções. No caso do Humphrey, o MD Slope, no Glaucoma Change Analysis, e o VFI Slope, no caso do GPA. Então, aqui vocês estão vendo o Glaucoma Change Analysis, que é um printout do Humphrey, e aqui vocês estão vendo o MD Slope, que é uma regressão linear, que fala que temos menos 0,52 decibéis ao ano de piora, com statistically not significant or significant. Okay? In this case, not significant. Além disso, temos mais recentemente o VFI Slope, que usa o índice de VFI para fazer uma regressão linear, que vai dar uma taxa de progressão, rate of progression, de 1% ao ano, e dizer se a slope é significante ou não significante. E, nesse caso, P menor que 1%. Além disso, vai mostrar um histograma com uma previsão de piora que pode acontecer em 3 anos ou em 5 anos, a depender do número de exames que estão no gráfico. O Octopus também faz análise de tendência em todos os índices e não usa análise de eventos como GPA, mas usa
análise de tendência de cluster de pontos. Agrupa os pontos nessas regiões e quando aparece um triângulo rojo, nos diz que estes pontos estão piorando estatisticamente significante a uma taxa de 0,7 decibéis por ano. Tá? Triângulos verdes significam melhora, triângulos laranjas sem piora significante e, nesse caso, estabilidade, sem imagem nenhuma. Então, no caso do Octopus, nós usamos esta análise de cluster com análise de tendência, não é uma análise de evento. Lembre-se, isso aqui não está sendo comparado com o baseline. É uma tendência de todos os exames anteriores, todos esses exames aqui do paciente, ele está mostrando essa tendência. No caso aqui de piora nessa região nasal, provavelmente aqui em algum ponto, que não dá para ver muito bem no overview, mas aqui o aparelho está mostrando que houve piora. Só um caso para ilustrar por que é importante essa análise de progressão. A análise de progressão é importante não só para avaliar a progressão, como um caso grave como esse, que o paciente pode perder a visão, mas também ajuda muito no diagnóstico. Se nós temos uma dúvida se o paciente progride ou não progride, ou se tem glaucoma ou se não tem glaucoma, acompanhar ao longo do tempo de maneira correta ajuda a fazer o diagnóstico. Exemplo, o olho esquerdo de um paciente com glaucoma possivelmente unilateral, bastante avançado, com Reut inferior, Reut superior, Reut temporal superior, e o olho direito com uma escavação muito pequena, um olho que poderia ser normal, então poderia ser um glaucoma secundário, unilateral, algum problema que o paciente venha a ter no olho esquerdo. Então, nós fazemos os exames, campo visual compatível com o defeito do paciente. Aqui a evolução do box plot, como vocês podem ver, o MD slope não mostrando progressão, e o olho direito, que era o olho normal, um campo totalmente normal, confiável, tempo pequeno, VFI 100%, MD mais 1,97, PSD 1,37. Aqui a evolução do box plot e o MD slope não significante. Então, a hipótese para nós fica mais firme de que é um exame, é um glaucoma assimétrico, unilateral, assimétrico não unilateral, mas nós continuamos a avaliar o paciente. Aqui o GPA do paciente do olho esquerdo, que é o olho afetado, mostrando um VFI slope totalmente normal. E aqui, interessante, que vocês podem ver, quando o paciente tem um escotoma muito avançado, as áreas de escotoma não são testadas com os triângulos. O aparelho coloca esse X, e esse X indica que não é possível testar aquela área, porque ela já começou com um glaucoma muito avançado. Então, ele está testando apenas as áreas que não têm o X, e nessas áreas não houve piora, certo? E aqui do olho direito do paciente, também aparentemente normal, mas aqui nós temos uma suspeita. Possible progression, 3 triângulos pela metade. Isso deixa a gente meio suspeitoso. Aqui a foto ampla do olho esquerdo e a foto ampla do olho direito. E agora nós podemos ver aqui um pequeno defeito na camada de fibras nervosas, um pequeno Reut, que fica mais claro quando nós fazemos a head-free. No ACT, ele não aparece, apenas aqui no gráfico de probabilidades e no gráfico azul, como vocês podem ver. E aqui na head-free, nós conseguimos ver melhor esse defeito, como vocês podem ver aqui.
E no OCT macular também, o mesmo defeito indo em relação à fóbia. Nesse caso, qual seria a indicação para acompanhamento desse paciente? Seria muito melhor avaliá-lo com um 10-2 do que um 24-2. Mas mesmo o 24-2 conseguiu detectar alteração no follow-up, ao longo do tempo. Então, por isso, a avaliação de progressão correta, num overview, nós não diríamos nunca que esse paciente estava piorando, mas o GPA conseguiu identificar isso. Então, aqui, de novo, novamente, o defeito compatível com aquela alteração, então inferior aqui, saindo do nervo, superior aqui na retina, e com o ACT, mostrando a mesma imagem do Reut se formando nessa região. E assim nós terminamos, pensando sempre nesses cinco itens: se é confiável, é normal, é glaucoma, é sério, está progressando, e se podemos usar esses itens de maneira estruturada e sequencial, nós não erraremos mais o diagnóstico de glaucoma pelo campo visual. Muitas gracias. Espero que tenham entendido um pouco do meu espanhol português. Muy buena, Sergio. Ya ves, você fala portuñol, Sergio. Mas ainda não sabia. Não fala. Não. Olha, então a entende gente... português. No. No, a gente está aplaudiendo. Muy buena clase, muy buena charla. Y Mirel, Cori, Fabi, si están por ahí, ¿empezamos con las preguntas? Vou parar o compartilhamento, então. Tá bom. Para podermos... Sí, Juan, ahí estaba viendo una pregunta que hablaba un poco, de cuál era el valor normal del MD y cuál era su significado, que creo que de repente no quedó como muy claro a la persona que hizo la pregunta. Perfecto. I didn't understand. Ok, en portugués. De nuevo, pero lento. Ok. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, el MD, el Media Desviation, ¿cuál es el valor normal? Y un poco cuál es el significado de este valor, número, ¿no? De este valor. Exacto. Claro. Certo. Mejor. Mean Deviation. MD, certo? MD, certo? Sim. O problema com o Mean Deviation é que não há um valor normal para todos os pacientes. O valor normal vai variar com a idade do paciente. Como é um gráfico que representa a diferença entre o valor que o paciente apertou e o normal para a idade dele, para cada idade, para cada etapa, este valor vai cambiar. Então, não temos um valor normal para o caso do MD. Temos, sim, classificações claro. Baseado no MD, que, por exemplo, quando temos um MD acima de 12 decibéis, abaixo de 12, menos 12 decibéis, podemos dizer que é um MD, um campo muito alterado. Ou um MD entre 6 e 12 decibéis é um defeito moderado. E abaixo de 6 decibéis, um defeito leve para moderado. Podemos fazer essa classificação. Porém, não há um número mágico que nós podemos usar para indicar uma alteração do MD. A parte interessante é que o próprio aparelho nos dá a probabilidade do MD ser alterado. Então, quando temos aquele quadrado preto, negro, ao lado do MD, isso nos diz que, comparado com a população da mesma etapa, menos de 5% dos pacientes
normais têm um MD como aquele. Portanto, é um MD alterado. E continuando com a resposta, o MD significa que esse paciente, na média, enxerga, vê pior do que a população normal com a mesma idade. ¿Correcto? Correcto. Respondí. Perfecto. Por supuesto. Doctor, acá también preguntan, cuando tenemos varios campos visuales, 24/2, pero con distintas estrategias, ¿los podemos comparar uno con el otro? Podemos, inclusive, GPA pode ser usado com estratégias diferentes. Dos gráficos da minha aula apresentava quadrados blancos e quadrados negros. Os quadrados blancos eram cita standard e os quadrados negros eram full show. Por isso, nós podemos usar. Existem algumas regras para usar, mas de uma maneira geral, podemos usar no GPA estratégias diferentes. Excelente. Perfecto. Sergio, y la curva de aprendizaje del campo visual para los pacientes, ¿no? ¿Con cuántos campos visuales tú comienzas el seguimiento o el diagnóstico de un paciente? Esta é uma pergunta muito difícil, porque há pacientes que nunca vão aprender, nunca vão conseguir fazer campo visual confiável. Claro. Mas, de uma maneira geral, nos trabalhos científicos, 2 exames são suficientes para o paciente aprender a fazer o campo visual. E, obviamente, se temos um exame muito normal, muito compatível, ou que o próximo exame do paciente é muito parecido com o primeiro exame, podemos assumir que é um exame confiável. Portanto, no começo do acompanhamento, devemos fazer exames próximos, justamente para avaliar se esses exames são confiáveis e temos um baseline confiável, um baseline robusto, para aí então podermos comparar com exames mais afastados. Então, é difícil porque muitas vezes o paciente não consegue fazer o exame com intervalo curto de tempo, porque os planos não reembolsam, porque o custo fica caro, mas é importante fazer exames próximos para que mudanças não ocorram por progressão e sim por aprendizado. Assim podemos avaliar daí para frente. Perfecto. Mas em média, 2. Mirel, creo... Ajá. Mirel, creo que quieren hablar, ¿no? Sí. La doctora Isabel me parece que quiere comentar algo. Doctora Isabel, ¿puede hacer su pregunta? No se escucha bien su audio. No se escucha. No. Bueno. Acá hay una preguntita, Sergio. ¿En qué situaciones recomiendas el 30-2? Quase nunca uso. Sí, eu tampoco, nunca. Porque não vejo como muito a ganhar e vejo muito a perder pelo tempo do exame. Então, utilizo muito o 24/2 e 10/2. Sí, yo también. De repente más para neurológico, ¿no? 30-2, de repente para algo neurológico, ¿no? Talvez, sí, talvez. Sí, por aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Qué significa la curva acumulativa de Baby? Si nos puede explicar un poquito más. ¿Curva de Baby? Ajá. ¿Quer que eu volte o slide? Porque... Sí, mejor. Deixa eu voltar. Deixa eu colocar aqui.
Vamos lá. A curva de Beebe está aqui na aula. Aqui. Então, como eu estava dizendo, nós temos dois gráficos que podem ajudar a avaliar o campo visual. Uma no Humphrey, que é o box plot, que é essa curva, e a outra no Octopus, que é a curva de Beebe, que é essa curva aqui. Ambas dizem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. São os valores do total deviation, esses valores aqui, acá. Então, no box plot, os valores estão ordenados do maior para o menor, e na curva de Beebe também, do maior para o menor. Então, temos aqui total deviation, nós organizamos os valores do maior para o menor, desta maneira, e construímos o gráfico com esses valores, sendo que 85% dos valores estão dentro da caixa e o restante estão na parte de cima e na parte de baixo do tail. E no caso da curva de Beebe, é a mesma coisa. Então, nós temos aqui os valores do total deviation organizados de maneira decrescente, do melhor para o pior. E temos também aqui o box plot, representando esses valores, e a curva de Beebe do melhor para o pior. Neste caso, uma curva normal, e nós temos os intervalos de confiança. Travou. Parou de andar antes. Não sei por quê. Deixa eu tentar novamente. Tá. Agora sim. Os intervalos de confiança. Não vai. Mas, enfim, os intervalos de confiança aqui. Então se a curva de Beebe e o box plot representam os mesmos números do total deviation. Quando nós temos uma piora em alguns números, a parte inferior da caixa vai diminuir, vai cair. Ela vai vir aqui para os valores menores. E a parte mais à direita da curva também vai se defletir, vai cair. Quando nós temos uma piora, por exemplo, por catarata, em todos os valores do total deviation, de maneira geral, o box plot vai cair inteiramente, vai se deslocar inteiramente para cá, e a curva vai se deslocar aqui para baixo, para baixo. Portanto, a curva de Beebe e o box plot dão uma ideia da maneira como o campo visual daquele paciente está. Se temos defeito localizado, vai haver um tail, uma cauda longa e um dente ou uma dentação na curva de Beebe. Se temos defeito generalizado, o box vai cair inteiro para baixo e a curva vai cair inteira para baixo. E assim, gradualmente, à medida que o paciente vai piorando. ¿Me fiz entender? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Mas a apresentação está quebrada, não funciona. Sergio, ¿y qué pasa? Porque, o sea, me pasa en consulta, en la oficina, muy seguido, que me llega un paciente con Octopus y yo tengo Humphrey. ¿Qué hacer? Com óculos? ¿Cómo haces en ese momento? Sí. Bom, com óculos é fácil, porque o Humphrey, nós colocamos as lentes no adaptador próprio, né? O paciente não faz o exame com os óculos, faz com... No, Sergio. No, es un examen, un teste de Octopus, ¿no? O paciente chega com Octopus, mas você tem Humphrey. Você que faz? Compara o Octopus com Humphrey ou empieza de novo
todo novo com Humphrey? Você que faz? Então, existem muitas diferenças entre a avaliação do Humphrey e do Octopus, porque a maneira como ele testa é diferente, a intensidade luminosa dos aparelhos é diferente. Então, é muito difícil de comparar. Pero existem fórmulas que podem ser usadas para comparar os decibéis. E olhando um ao lado do outro, nós podemos comparar, porque, como eu disse, o standard é praticamente o mesmo. Difere um pouco, mas o standard é o mesmo. Agora, como é um paciente que você vai seguir por muitos anos, já que o glaucoma é uma doença longa, né? Então, o melhor é começar a fazer com um campo visual que você tenha ou que você queira avaliar e sempre fazer com o mesmo, para você poder usar o pacote estatístico, como eu falei, o GPA ou a análise de tendências do Octopus. O pior pesadelo para o médico de glaucoma é o paciente trazer uma pasta cheia, uma valise cheia com exames diferentes, apagados, velhos, e você tem que olhar, é horrível isso. Então, horrível. Vamos começar do zero. Temos que falar para você. Zero, vamos começar do zero. A partir de agora... Certo. E agora hice uma pergunta, ¿no? No chat. Vocês que preferem, ¿no? Octopus ou Humphrey? A maioria escreveu Humphrey, ¿no? A maioria Humphrey. Eu vejo algumas vantagens e algumas desvantagens nos dois. Vantagens do Humphrey, na minha cabeça, nós estamos mais acostumados, e a análise de eventos que ele tem que o Octopus não tem. Vantagens do Octopus, ele é mais fácil de transmitir os dados para o seu consultório e fazer uma versão eletrônica. O Humphrey tem também o fórum, e nós podemos usar para ver o exame no consultório. Porém, o Octopus ele é um pouco mais fácil de transmitir os dados para lá, além de ter a análise de cluster, que é uma análise muito boa. Infelizmente, nenhum dos dois tem as duas análises, que deveria acontecer isso. Você deveria ter a opção de ter as duas análises, mas cada um usa uma. Então, eu acho, sinceramente, que é muito mais uma questão de costume do que de um ser melhor do que o outro. É aquele que nós estamos acostumados. Eu acho que os dois funcionam exatamente tão bem quanto, mas quando nós olhamos um printout que não estamos acostumados, dá uma sensação estranha. A gente olha, já não estou acostumado com isso. Mas eu acho que os dois são muito parecidos e equivalentes. Não vejo diferença. Claro. E você que usa mais no seu dia a dia? Uso mais o Humphrey, porque eu tenho, já está antigo, estou precisando comprar outro. Antigamente o Octopus era mais barato, agora nem está tanto, está muito parecido o preço. Então, eu pensava em comprar um Octopus porque era muito mais barato que o Humphrey, mas agora o preço está parecido. E o Augusto, que vocês conhecem, que deu aula há pouco tempo aí, né? Sim, ele usa o Octopus. O Augusto tem o Octopus no consultório. Então, eu tenho o Humphrey, ele tem o Octopus, mas, sinceramente, acho que tanto faz. Não vejo diferença. Estou esperando para ver se o pessoal do Octopus não quer me doar um exame para eu falar bem deles, mas acho que não. Uma doação. Tem que ser de graça, Sérgio, Tem que ser de graça, É muito caro e paga muito mal. Claro. E toma muito tempo. Não é? É um exame terrível economicamente. Sim. Terrível. Sim. Mirela, ¿alguna otra preguntita? Hablando de Octopus, nos pregunta el doctor Robinson si los índices de confiabilidad son exactamente igual o cambian comparado Humphrey y Octopus. ¿Se entendió? Cambian un poquito.
falso positivo e falso negativo são muito semelhantes. Semelhantes ao que eram antes os índices do Humphrey. Agora, o Humphrey usa estratégias diferentes. Por exemplo, falso negativo, no caso do Octopus, ele apresenta um estímulo que o paciente já viu e se ele não apertar o botão, considera como um falso negativo, certo? O Humphrey novo, na estratégia Faster, que é a mais moderna, ele não usa falso negativo. Ele usa gaze track como avaliação de se o paciente teve falso negativo. Aliás, ele não usa o falso negativo, ele aboliu o falso negativo. Por quê que ele aboliu? Porque existem estudos mostrando que nas áreas onde o paciente tem glaucoma, existe uma variação da sensibilidade intrateste, dentro do próprio teste. Então, é normal um paciente conseguir enxergar um estímulo no começo do exame e deixar de enxergar no final do exame. E isso daria um falso negativo. Não sei se entendem. Não é porque ele se distraiu, mas porque as áreas que têm o defeito do glaucoma variam muito. Por isso, no começo, o Humphrey parou de identificar com o duplo X os falsos negativos e agora parou de vez, aparentemente. O falso positivo, no Octopus, é um catch trial. Ele finge que apresenta o estímulo e o paciente, se ele aperta o botão, é falso positivo. No Humphrey, a partir das estratégias citas, ele considera o tempo de resposta do paciente. Habitualmente, nós não conseguimos responder o que a gente vê menos de 0,2 segundos de distância entre enxergar e apertar o botão. Se o paciente aperta o botão antes de 0,2 segundos, significa que ele está apertando o botão sem ver. E aí o Humphrey considera como falso positivo. É um happy trigger. Porque ninguém é rápido o suficiente para enxergar e apertar em 0,2 segundos. Então, é um pouco diferente a maneira como ele avalia isso. Mas, em última análise, a ideia é a mesma, né? A ideia acaba sendo parecida. E a perda de fixação, no Octopus, ela é monitorada frequentemente, o tempo todo. No Humphrey, antes, ele apresentava estímulos na mancha cega. Se o paciente apertasse o botão, é porque ele não estava olhando reto. Porque na mancha cega ele não pode enxergar. Então, ele não pode apertar o botão. Isso era perda de fixação. Agora, aboliu e usa o gaze track. Então, se o gaze track estiver muito alterado, isso tudo para economizar tempo, para você não ficar testando a mancha cega, para não ficar fingindo que está apresentando estímulo, porque os catch trials, eles gastam tempo. Então, na tentativa de diminuir o tempo do exame, é que a Humphrey começou a usar essas estratégias diferentes para tentar encurtar o exame e fazer ele ficar cada vez mais curto. Perfecto. Esta pregunta, Miguel y Cori, está muy buena, ¿no? La de Lourdes, creo yo, que es una pregunta básica. Yo creo que todos tienen que saber. Sergio, en tus exámenes de campo visual, ¿cuántas fases por ano? ¿No? ¿Eso depende mucho del dano del paciente también? Sim. Normalmente, faço nos pacientes muito avançados, muito graves, faço a cada 3 meses ou a cada 4 meses. Nos pacientes muito avançados, muito graves. E, obviamente, mais importante, quando avaliamos uma piora, quando notamos uma piora, imediatamente faremos um novo exame para confirmar a piora. Sim? Esses casos são os pacientes avançados. Quanto menos grave for o glaucoma, até o extremo de um suspeito de glaucoma, que eu faço uma vez por ano, uma vez ao ano. No caso de um suspeito ou um glaucoma muito leve e muito bem controlado. E o intervalo entre
3 em 3 meses e 1 ano depende subjetivamente da gravidade do problema. Muitas vezes temos que fazer o exame de graça, porque os convênios, os planos não cobrem, não pagam o exame, e necessitamos, porque o paciente tem suspeita de progredir, temos que confirmar, temos que fazer um baseline, mas paciência, não temos que fazer. Temos que fazer de graça. Entonces ficaría bien también un aparelho de grasa, Sergio. Estamos de acuerdo en eso. Muy bien, muy bien. Vou ficar cansado de esperar, pelo jeito. Olha, también a gente está falando muito bem de a charla, dicen a melhor charla que ha asistido, a gente debería de invitar para otra clase más o povo falou, Sergio, ¿eh? El pueblo habló, tenemos que invitarte para las otras charlas de campo visual. Eu tenho que aprender a falar espanhol. No, acá dicen, mira, acá dicen, acá hablaron de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Doctora Edith Barrera dice... Podemos combinar para detalhar mais essas aulas, se quiseres, porque claro, tem o curso completo que dou para os residentes e podemos fazer com mais calma quando quiseres, não tem problema. Estou fechado, entonces, Sergio, fechado. Delante de todos aquí, de todo el povo, está fechado, es un trato. Maravilha. It's a deal that you can't refuse. Así decía Al Capone, ¿no? Sim. Citando Al Capone. It's a deal that you can't refuse. Great. Mira, acá dice Eddie Barrea, Sergio, o español de você é muito bom. Obrigado, ¿ves? Dio para entender. Vocês são muito bonzinhos comigo. You're too nice to me. Mirel, no queda nada más que agradecerle, ¿no, Cori? Agradecerle a Sergio. Sí, después de que pedíamos que fuera en inglés, entendimos muy bien el portuñol. Fue mejor. ¿Ya ves? Nos dimos cuenta que sí podemos, que nosotras también podemos entender. Portuñol es tendencia, por favor. O mérito é todo de vocês. Pense que o mérito é todo de vocês. Porque... Bueno, no, agradecerle, doctor, muchísimas gracias y bueno, ya quedamos pendientes para las próximas. Sí, claro. Maravilla. Abran los micros, por favor. Vamos a darle un gran aplauso. Muchas gracias. Pues me ayudas, doctor Sergio. Não percam a aula de Lo máximo. Thiago, é muito boa. Muito buena aula. Muito buena aula do Thiago, não percam. Claro, muy bueno. Perfecto. Sergio, entonces ya quedamos, falamos por WhatsApp y ficamos para las otras clases. ¿Está bom? ¿Maravilla? Ok. ¿Beleza? Okay. Chao. Excelente. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Para recordarles que mañana no tenemos charla programada, estamos disminuyendo nuestros días de webinar por el reincorporo a las actividades, pero el jueves sí, tenemos... hay que trabajar también, Mirel. Hay que trabajar. No todo es ciencia, tenemos que trabajar también. Ya hay que trabajar, exactamente. Tenemos la charla con el doctor Tiago Prata, análisis of intraocular pressure fluctuation in glaucoma. Es una súper charla. Vamos a ver si será en inglés o en portuñol. Bueno, hacemos primero la pregunta, ¿no? Hacemos votación. ¿Qué prefieren, no? ¿Portuñol o inglés? Y ya el pueblo decide, ¿no? El pueblo decide. Romanos va a ser. No se lo pierdan. Y el viernes, para volverlos a invitar a nuestra Oftalmo Horror Story, tenemos invitados de lujo que compartirán sus peores pesadillas en quirófano. Tenemos al doctor Keith Barton, al doctor
Davinder Gruber, al doctor Mauro Campos y a nuestro ponente de todas las veces, el doctor Juan Carlos Izquierdo. Tenemos unas pesadillas terribles para compartir. Así es, así es. Ese es. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos por asistir, por estar con nosotros. Doctor Chao, Gustavo, muchas gracias. Hasta Gracias. Gracias, luego. Gustavo. Un abrazo, buena charla. Chao, Un hasta abrazo. luego. Bye. Gracias. Saludos, Gustavo. Hola, Cori, ¿cómo estás? Saludos, saludos.